Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos hoje na segunda-feira, muito especial, dia 26 de maio de 2020, nessa segunda-feira fria aqui na cidade de São Paulo. E hoje nós estamos numa live muito especial, em que nós vamos debater, conversar aqui com um grande amigo nosso. E eu quero pedir para você que está aí nesta live, você que está conosco nesta live, para que você vá compartilhando para os seus amigos, para os seus colegas, para todos aqueles que você conheça, para todos aqueles que você esteja aí na sua linha de transmissão, do WhatsApp. E hoje nós vamos, juntamente com o pastor, que daqui a pouco eu quero apresentá-lo, mas falar sobre o fenômeno dos desigrejados e a graça. Hoje, nesse dia tão especial, uma alegria poder receber este pastor aqui conosco, nós vamos interagir juntamente com você, mas para tanto eu convido você a compartilhar nas suas redes sociais, no Facebook ou também no Instagram, para que possamos aqui juntos pensarmos, debatermos, conversarmos sobre este tema muito especial. Com muita alegria eu quero aqui chamar e apresentar meu amigo, meu irmão, camarada, pastor Adriano Serafim, que é pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, teólogo, escritor, professor da Faculdade Internacional de Teologia Antioquia, e hoje estará aqui conosco debatendo este assunto de muita importância. Antes de nós ouvirmos aqui uma saudação, introdução do pastor Adriano, eu quero perguntar para você se você está ouvindo, se a transmissão está legal, se está perfeita. Vai dando aí um joia, um glória a Deus, um aleluia, para que nós possamos interagir. E há várias pessoas aqui conosco já. Está aqui o pastor Ezequiel Vicente Ferreira, um abraço, pastor Ezequiel. Marlene Teixeira dos Santos. Deixa eu falar da Marlene, foi a minha grande gerente do Banco Bradesco. Trabalhei um tempo ali, foi minha eterna gerente. Um grande abraço, uma coach de exímio saber, uma mulher, uma líder de muita sabedoria. Um grande abraço a Marlene. Também está aqui o Carlos Sarino, a Mauri Souza, Charles, Valdir, Paulo Jorge, Ida, Charlie e tantos outros. Quero aqui mandar um abraço também à doutora Ida Salbego, uma grande psicóloga, minha amiga. Um beijo no coração ao seu esposo também, o doutor Wagner, um grande médico que cuidou de mim, o seu filho Rafael. Enfim, todos vocês que estão aqui conosco. Um abraço ao Everton e com muita alegria. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso pastor, amigo nosso, um grande homem de Deus, um pregador da palavra do Senhor, que é o pastor Adriano Serafim. É uma alegria poder recebê-lo aqui na nossa sala, na nossa casa. E hoje nós vamos falar. Lembrando que nós aqui estamos todos paramentados, passamos álcool em gel, tiramos aqui a máscara para subirmos e fazermos essa live, mas estamos nos cuidando, viu? Estamos todos nos cuidando e você também deve fazer isso. Pastor Adriano, um prazer recebê-lo aqui, uma alegria poder estar com o senhor e nesse bate-papo que iremos ter, e temos certeza que será muito proveitoso. Fale conosco aí a todos que estão nos assistindo nesse instante. Pastor Wesley, é um prazer estar aqui com o senhor, um prazer estar aqui nessa casa, nesse ambiente acadêmico, que é o Colégio Gênesis. Agradecer ao senhor por essa oportunidade de virmos aqui dialogar acerca de um assunto tão importante e que a Igreja Evangélica tem que haver um despertamento a respeito deste assunto, que são os desigrejados. É um prazer incalculável estar aqui com o senhor hoje. Sim. Uma alegria estar aqui também assistindo nossa live, o pastor Gilberto Paula. Meu pastor. Nosso pastor, querendo mandar um abraço, a pastora Vilma, que está aí também sintonizada conosco. Uma alegria estar aqui também sendo assessorado pela Plus Marketing, que cuida de todo o nosso marketing, cuida de nossos trabalhos nas redes sociais. Um grande abraço. Você que quer engajar a sua marca, entra aí na Plus Marketing, do nosso amigo David Zeus e da sua esposa Andréia, que faz um trabalho de excelência aqui no Alto Tietê. E é uma alegria também ter aqui alguns pastores que aqui estão conosco. Um abraço também ao pastor Rubens, lá de Borborema, doutor Rubens, psicólogo. Nós temos aqui uma gama de pessoas de alto nível que estão nos conduzir, né? Então, um abraço também a Ellen, que está aqui nos assistindo. Um grande abraço a todos vocês. E vamos bater um papo aqui por alguns minutos sobre esse grande tema, o fenômeno dos desigrejados e a graça. Lógico, muitas pessoas, pastor Adriano, que estão aí me assistindo,
eu tenho alguns papéis sociais diante das pessoas, como gestor do colégio aqui, nós estamos no Colégio Gênesis, como coach, uma das tarefas que eu desempenho, como também consultor de empresa, e também meu viés forte é pastor. E o tema de hoje é uma preocupação que nós temos como pastores, que é essa questão dos desigrejados dos tempos. E aí nós vamos falar um pouco aqui dessa questão histórica, trazendo até os dias de hoje, para que nós possamos entender este fenômeno que tem crescido cada tempo, que tem crescido a cada dia, e não apenas crescido, mas tem tomado um viés que, se nós não nos atentarmos, pode tomar um rumo diferenciado. Então, eu quero convidar você que está assistindo, envie para o seu pastor, envie para o seu líder, envie, compartilhe para os seus grupos de WhatsApp, para os grupos que você faz parte, porque será um tema de muita importância. Até porque, pastor, antes introduzindo aqui, nós estamos vivendo uma grande pandemia. Verdade. Nós estamos vivendo um momento difícil, mundialmente falando. Nós estamos vivendo algumas mudanças e também nós temos ouvido falar que é o diferente atual, mais ou menos uma frase assim, que vai ser o diferente normal. E muita coisa vai se mudar após essa pandemia. Nós vemos que os médicos já estão atendendo online e vai ser uma prática. Nós temos visto empresas que descobriram que o segredo do trabalho é deixar o funcionário em casa mesmo. Verdade. E só mandar o serviço e ele devolve tudo online. É um novo tempo. Um novo tempo em que as pessoas estão descobrindo que congregar é em casa nas lives. Verdade, pastor. E isso é o normal novo que está vindo aí, que se nós não nos prepararmos, muitos irão não voltar. Verdade. Muitos irão viver seguindo as lives e você vê, e o senhor pode ver, e nós temos visto que há vários outros aproveitadores que têm, através desse momento, como esses youtubers gospels, que estão se aproveitando disso e levando uma massa de pessoas para ser os seus seguidores. Um período de desinstitucionalização, digamos assim. Isso, de tirar exatamente, tirar a instituição e ser seguido por um homem. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre este fenômeno, que são os desigrejados e o fenômeno da graça. O que são esses desigrejados num contexto histórico, enfim, em tudo isso que nós queremos falar aqui, pastor Adriano Serafim? Pastor Wesley, os desigrejados hoje, no mundo, vou falar pelo censo de 2010, já ultrapassa 4 milhões. 4 milhões. Porque dá uma pseudo-liberdade. É o que o senhor estava falando aí. Dá a entender que há uma pseudo-liberdade. Por quê? Não há uma instituição, não há uma liderança. E isso pode ser muito perigoso para o desigrejado. Então, o desigrejado hoje é o grande fenômeno. Sim. Como diz Paulo Romeiro em seu livro, o câncer da igreja, que pouco a pouco está crescendo. E se não for extirpado, vai ter grandes problemas, pastor. Correto. E como que é esse fenômeno? É só agora no Brasil? Isso daí já existe em outras nações? Vamos falar um pouco então sobre este contexto histórico desta questão, até porque nós temos que aprender olhando para os outros. Verdade, pastor. Tudo que acontece na vida já aconteceu com alguém. Tudo na vida aprende isso daí. Aconteceu com alguém. Então tem gente que erra porque deixou de olhar para alguém. Então essa questão dos desigrejados já vem da Europa. A igreja na Europa era muito forte. E a igreja em outras nações era muito forte. E esse sistema ou esse fenômeno atingiu também hoje as igrejas europeias, as igrejas americanas, muitas vezes estão vazias por causa deste movimento. Fale um pouco para nós, pessoal. Na verdade, o termo desigrejado ele é bem moderno. Correto. O termo teológico mesmo é nihilismo eclesiástico. Repita para nós. Nihilismo eclesiástico. É uma forma de rompimento com a instituição. Foi o que o senhor estava falando aqui, é um novo período, principalmente no seio evangélico, onde o romper com a instituição faz parte da ideologia de pessoas que de uma forma ou de outra, ou por algum motivo, decidiram romper com a instituição. Entretanto, esse fenômeno não começou agora, na modernidade ou na pós-modernidade. Esse fenômeno já é antigo, né? Desde que existe igreja, ali do século II e III em diante, já se existia
o fenômeno dos desigrejados. Esse rompimento é uma rebelião? Nós poderíamos falar isso? Nem todos. É relativo essa ideia, porque geralmente quem abandona a instituição, ou ele sai ferido, magoado, ou ele não concorda com algumas posturas da liderança ou com a doutrina teológica. 90% das pessoas que saem, que se tornam desigrejados, é um pouco diferente daquele que vai, abre um ministério, ou sai de uma forma, como que eu posso dizer, cismática da instituição. O desigrejado, geralmente, ele sofre sozinho, pega as suas angústias, acumula as suas angústias e começa a congregar na sua casa. E o seu pensamento se torna a sua ortodoxia. Ele não tem uma prática teológica, ele não tem um pensamento teológico. O pensamento dele se torna a sua regra de fé e a sua teologia. Isso é um perigo. Pode ser muito perigoso ocorrer erros grandes e terríveis na vida dessa pessoa. Porque ele vai se tornando um autônomo. Ele mesmo vai criando os seus próprios preceitos, valores e princípios, sem estar dentro de um aprisco, se assim nós podemos dizer. Porque o romper com a instituição, você vai romper com uma liderança, você vai romper com o seio da comunidade, com o congregar em comunidade, e você vai romper com toda a prática teológica, inserindo batismo. O desigrejado, como é que ele toma ceia? Ele não toma ceia, porque não há um ministro ali. Apesar que essa prática do ministro celebrar a ceia, ela vem a partir do século III, ali com Cipriano de Cartago. Mas, entretanto, é a tradição da igreja o ministro celebrar a ceia, o ministro celebrar os sacramentos. Então, quando eu se torno um desigrejado, a ideia é eu negar a autoridade do ministro e a autoridade dos sacramentos. Olha o perigo que isso vai surgindo, pastor Wesley. Porque ele não tem parâmetros. Não. Ele começa a trabalhar com os próprios parâmetros dele. Isso. E como esse movimento tem estado no nosso Brasil? No Brasil, o crescimento é absurdo. Inclusive, um teólogo chamado Paulo Romero escreve um livro chamado Decepcionados com a Graça. Abrange muito essa questão do crescimento dos desigrejados no Brasil. E o crescimento dos desigrejados no Brasil é tão grande que você observa hoje no Facebook ou no YouTube a quantidade de seguidores que um desigrejado tem. Um exemplo, nós temos um grande movimento chamado Caminho da Graça, liderado por um reverendo. São mais de 2 milhões de pessoas que o seguem. Então olha o tamanho da grandeza. Quantos? 2 milhões? 2 milhões. E ele não tem uma igreja física? Não tem uma igreja física. É chamado Caminho da Graça. Ele, durante a semana, ele tem as suas entrevistas com vários segmentos. Isso. Então, essa turma de 2 milhões são praticamente os desigrejados que vão atrás dele porque ele entende que não há necessidade de ter uma instituição, não há necessidade de ter um aprisco e que cada um segue a sua própria ideologia. Isso. E o senhor vê que isso gerou uma evolução tão grande que o desigrejado acaba procurando um mentor. Como a importância de um mentor? O desigrejado procurou um mentor. E estes homens, em sua maioria, assumem não a posição de pastor, mas de mentor dessas pessoas que abandonam a instituição. Correto. Qual é a importância de você estar em uma instituição, em uma igreja, em um aprisco? A importância é muito boa. Por quê, pastor? Porque você vai ser pastoreado. Cuidado. Todas as pessoas gostam de ser cuidadas, pastor. O cuidado que se tem dentro de uma instituição, de um ministro preparado, instruído para lidar com certas situações. A vida cristã e a vida cotidiana, pastor, Sim. Ela é como um voo, como um caminhão, como um ônibus andando em uma linha, em um trecho, em uma rota. Pode ter problemas. E para resolver esses problemas, geralmente há um pastor que tem um treinamento, uma estrutura para lidar com o problema. Então, o desigrejado, ele não tem essa estrutura. Isso pode ser um problema muito sério. Outro ponto é a falta de exposição da palavra de Deus. Por isso que o ministro tem que ser preparado para expor a palavra de Deus, alimentar o seu rebanho. Geralmente, os desigrejados reclamam do quê? Eu saí porque não havia palavra, não havia exposição da Bíblia. 80% das queixas é por conta disso. Apesar de que quem rompe
sempre procura um motivo. Mas, conforme o pastor está falando aqui da importância do congregar, a palavra de Deus exposta, ela nos alimenta. E desigrejado eu não vou ter uma exposição da palavra de Deus. O que eu vou procurar é lendo a Bíblia de uma maneira autônoma, sozinho, e isso pode ser complicado. As interpretações podem ser errôneas, isso pode causar um problema muito grave. A parte teológica, a importância de ser pastoreado para a parte teológica. Existe uma igreja que te mostra a verdadeira visão e o caminho a Deus. E na igreja, na exposição da palavra de Deus, nós podemos aprender este grande segredo. E por último, pastor, a convivência com outras pessoas. O congregar é muito importante porque convivências com outras pessoas. Isso é bom para a depressão, isso é bom para a angústia. Eu sei que pessoas são muito difíceis. Tem até uma analogia de alguns porcos espinhos que estavam migrando no período glacial de um ponto a outro. E nesse processo de migrar, pastor, eles tinham que se aquecer por causa do frio. Então eles se juntavam e quando estavam perto eles se picavam e daqui a pouco se largavam. Isso é o convívio social, isso é o convívio no seio evangélico cristão. Às vezes nós se picamos, se largamos, mas temos que estar juntos, né? Antes de nós, você que está assistindo aí hoje uma live muito especial, estou aqui com o pastor, professor Adriano Serafim, que é professor da missão da Escola Teológica Antioquia, pastor da Assembleia de Deus do Belém, e hoje nós estamos trazendo um tema que não é falado no dia de hoje, que é o fenômeno dos desigrejados e o fenômeno da graça. Você que está chegando aí na nossa live, é um prazer, compartilhe esta live, chame o seu pastor, porque este tema é um tema para líderes, para todos aqueles que são líderes de igreja, líderes espirituais, porque nós temos que nos preparar. Agradecer aqui ao Marcos Luiz Arcari, Claudemir Santos, grande Ribamar Silva. O Ribamar é presidente da Câmara Municipal de Osasco, uma das grandes cidades, meu amigo, meu irmão, camarada, pastor Renato Guimarães. Conhece o pastor Renato ali de Arujá? Quero aproveitar aqui, você que quer comprar o seu veículo, Garcia Automóveis. É a melhor concessionária de automóveis que há na região do Alto Tietê. Pastor Renato, Deus continue abençoando a vida do senhor grandemente. O Nelson Moreira, Valdir Rano, grande abraço, Valdir Rano. Tomei um café com o Valdir Rano ontem, com a Mauri Barbosa. Quanta gente abençoada. Eu vou fazer sempre live com o senhor, pastor. Porque aqui está bombando aqui, eu acho que é o senhor. O Robinson Ramos, a Maria Cruz, irmã Maria Cruz também está conosco aqui. Um grande abraço, que é a irmã Maria Regina Cruz. Um grande abraço a todos vocês. Qual a importância de congregar? Foi essa pergunta que eu fiz com o pastor e vamos aqui falando, até porque hoje é um tema. Nós, logicamente, estamos falando aqui para milhares de pessoas no Facebook, no Insta, vai ficar nas nossas redes sociais. E nós estamos nos antevendo um problema que muitas vezes não está sendo tratado, que é o fenômeno dos desigrejados. Com o advindo da internet, com o advindo da tecnologia, nós temos a facilidade, aqui mesmo, se você ver agora, tem dezenas e centenas de lives agora. Para tudo quanto é caráter tem live, né? Você vai procurar para tudo quanto é caráter tem live hoje. O mundo inteiro na internet tem todo tipo de mensagem. Verdade, pastor. E muitas pessoas, e até ontem foi interessante, eu conversei com um amigo, falou, hoje eu fiquei na minha live aqui, estava frio, então eu só liguei aqui o celular, entrei debaixo da coberta e maravilha. E na hora da oferta entrei no QR Code e mandei minha oferta. E eu disse para ele, olha, bacana, isso é legal, é bastante facilitador, mas uma coisa eu falei com ele, o ser humano, pastor Adriano, é um ser bio, psico, social e espiritual. Verdade. Vou repetir. O ser humano é um ser biológico, psicológico, sociológico, que tem que conviver numa sociedade, e espiritual. Verdade. Biológico no sentido do corpo. Psico, ele pensa, ele tem as suas emoções. Social, nós fomos feitos para viver juntos. É verdade. Todos nós não somos ilha.
E a ilha, se ela não tomar cuidado, chega um tempo que o mar passa por cima dela. A pessoa, quando começa a querer não mais conviver socialmente, ou está com alguma descompensação, ou emocional, depressão, pânico, e mais ainda, o que faz uma pessoa não viver uma vida social é que está doente. Por exemplo, quando somos diagnosticados com alguma enfermidade, pedra no rim, alguma doença, a primeira coisa que o médico faz é internar. Por que interna? Porque está doente e precisa de tratamento. Verdade. Tira do convívio social para ter um tratamento específico. E na igreja, e as pessoas, a sociedade, e todos nós que convivemos, congregamos, entendemos, não existe igreja perfeita. Deixa eu repetir. Não existe uma denominação perfeita. Até porque a denominação é feita ou composta por homens. Isso é muito importante, pastor. Não existe. Não existe pastor perfeito. O único pastor perfeito se chama Jesus. E ainda sabe o que fizeram com ele? Crucificaram ele. Verdade, pastor. Por quê? Nós vivemos numa sociedade biopsicossocial e a questão espiritual também é uma questão forte nossa. Verdade. E quando uma pessoa, e é interessante, eu com a experiência pastoral, o senhor também com a experiência pastoral, de itinerante, quando ele começa a trilhar o caminho para ser um desigrejado, ele sentava na frente, ele vai sentar no meio, ele vinha de gravata, já tira a gravata, ele vinha de paletó, começa a tirar o paletó, senta atrás. É gradativo. E aí começa a reclamar, ou ver defeito. Isso. E qual que é o passo? Ele precisa achar uma brecha. Para quê? Para se tornar um desigrejado. E qual que é a brecha? O defeito no diácono, o defeito no estacionamento, o defeito na palavra, o defeito no louvor, o defeito não sei o quê. Mas ele não entende que ele está doente. E quando está doente, ele precisa de um tratamento. Precisa ir para a Santa Casa. E o que é a Santa Casa? É ir para o gabinete pastoral, é ir para o líder e buscar ali a sua saída para a enfermidade. E qual que é a diferença que faz? Ao invés de ir para o pronto-socorro, vai para a rua. Se automedica. Ele busca a automedicação. E é aí que encontra-se o problema. Muitas pessoas hoje, nós estamos vivendo, e o entrevistado aqui é o senhor, e eu estou falando bastante aqui. Mas é interessante porque muitas pessoas hoje dão uma dor do lado, uma dor de cabeça, vai para o doutor Google. Verdade. Vai que dor de cabeça. O que eu faço? Aí vai lá na farmácia, vai com o farmacêutico, compra o medicamento, toma para melhorar. E muitas dessas pessoas da igreja, que olham um defeito, olham um problema, olham o pastor, olham a igreja, olham não sei o quê, o que ele vai? Vai para o doutor na internet, aí encontra aquele batendo no líder, isso, batendo na instituição, batendo na forma da liturgia do culto. Ele fala, encontrei o remédio. O primeiro passo é se tornar um discípulo deste. Pronto, ele encontra o remédio. Por quê? Ele encontra esse remédio porque é tudo aquilo que ele acha que ele encontra naquilo, porque na internet também tem um monte de gente que fala aquilo que nós queremos ouvir. E quando nós estamos na igreja, no seio do aprisco, nós somos abençoados com uma palavra de confronto. A exposição da palavra de Deus. A palavra que alimenta, a palavra que vem do altar. Por isso, esta live é muito especial e eu gostei quando nós batíamos um papo. O que nós vamos falar? No fenômeno dos desigrejados. Porque tem muita pessoa que está ficando doente. Isso. Por quê? Porque esse grande fenômeno desses movimentos da graça, de tantas coisas, desses homens que são os youtubers, que são os famosinhos, ele vai dizer só coisa boa para atrair essas pessoas. Não há uma teologia pastoral para essas pessoas. Então, e qual que é o perfil dessas pessoas? É o que o senhor acabou de indagar, pastor. O senhor acabou de falar aqui. Primeiramente, eles se tornam doente espiritual. A insatisfação oculta, né? Tem um livro do Paul Tournier, que é um psicólogo americano, e ele fala sobre isso. A insatisfação oculta. O que levou o filho pródigo a sair de casa? Insatisfação oculta. É o grande problema das pessoas. Insatisfação oculta. Até meados de 2005, 2006, não havia esse fenômeno tão grande que é a internet como é hoje. Certo. YouTube, Facebook. Então, a pessoa que queria desigrejar, ela tinha um problema muito sério. Por quê, pastor Wesley? Porque ele não tinha apoio, ele não tinha para quem falar, ele não era ouvido.
Porque 95% não apoiava as suas teorias ou as suas críticas e lamúrias, né? Hoje tem a internet, ele liga o celular e ele testa as suas críticas e todo mundo vai ver e a maioria vão apoiá-lo, mas a maioria não sai da instituição. Mas para se tornar um desigrejado, há passos, pastor. O primeiro passo foi o que o senhor frisou, muito sábia as suas palavras. Ele assiste alguém que é decepcionado com a instituição. Quando eu digo decepcionado aqui, toda posição teológica, ela tem um tripé, que é o que faz ela ficar equilibrada, pastor. Qual é o equilíbrio, esse tripé dos desigrejados? Vamos lá. Primeira coisa, dízimo. Todo desigrejado bate em dízimo. Segundo, todo desigrejado é contra poder institucional e hierarquia. Todo desigrejado. Se eu perguntar para 90%, 100%, 95% vai ser contra. E terceiro, o desigrejado passa a desvalorizar os sacramentos, né? Se tiver algum reformado me ouvindo, é sacramento. Mas nós assembleanos chamamos de ordenança, que é o batismo e a ceia. Então, esses desigrejados, eles passam a combater isso. E isso se torna uma heresia. Ele se torna um cismático, alguém que cismou, que dividiu, que repartiu, que saiu do corpo de Cristo. É o último passo para se tornar de fato um desigrejado. Outro ponto interessante, pastor, é que todo desigrejado ele arruma um mentor. Foi o que o senhor falou aí. Ele vê alguém pregando na internet. E geralmente essas pregações não têm base teológica. Essas pregações não falam do amor de Jesus. É simplesmente um divã onde o público se torna o psicólogo e o camarada abre o coração para falar as suas angústias diante do pastor ou da igreja. Enfim, acaba sendo prejudicial. Ele está doente, gostei dessa interpretação que o senhor deu, e acaba contaminando quem o está ouvindo. O senhor já percebeu isso? Se o senhor parar com essas pessoas e não tiver uma estrutura, eles acabam te contaminando. O veneno. Sim, eles acabam te contaminando. E nesse tripé teológico dos desigrejados, dízimo, hierarquia, e o último que eu disse são as ordenanças, ou os mandamentos, os sacramentos. Se você parar para perguntar, para conversar com eles, os versículos que eles citam, a defesa chega a ser esdrúxula, chega a ser algo assim infantil. Mas devido à mágoa, à angústia que ele tem com alguém dentro da instituição, aquilo se torna uma defesa. E é muito bom os líderes, ou você que é cristão, que ama a sua igreja, saber se defender disso. Porque geralmente as perguntas são: Jesus não tinha igreja. Não é isso, pastor? Sim. Jesus não tinha igreja. Que igreja pertencia a Jesus? João Batista, a igreja era no deserto, não tinha. Veja como eles citam textos sem devido contexto. Um exemplo, eles vão pegar ali a igreja primitiva, que ainda era ligada ao judaísmo, eles vão dizer: não havia templo, porque a igreja passava um período ali dentro de Jerusalém, cujo o edifício do templo ainda tinha uma influência, eles eram judeus. Esse processo de desligamento, ele só vai acontecer por completo em um fenômeno chamado ocidentalização, quando a igreja sai do Oriente e vem para o Ocidente, que vai se dar com Paulo. Aí vem as cartas pastorais, é Paulo estruturando o cristianismo. Então o cristianismo ele tem uma estrutura. Outro ponto que o senhor frisou: não existe ninguém perfeito. Todos os homens são falhos, pastor. A igreja é liderada por homens, e homens são falhos. Inclusive a igreja primitiva tinha muitas falhas. Se você for observar, havia um preconceito étnico. Em Atos capítulo 6, a igreja primitiva, Pedro, Tiago, João, quando eles vão separar as pessoas a diácono, você não vê um judeu lá. Você só vê grego e prosélito. Para servir as mesas, que a palavra de servir a mesa não era literalmente o serviço diaconal como é hoje. Hoje é um pouco diferente. A igreja é um novo período, uma nova fase. O serviço diaconal ali era a parte da tesouraria, dar auxílio às viúvas, e na maioria eram gentias. Eles escolheram
gregos e prosélitos, preconceito étnico. Então, toda a igreja tem problema. Sair da igreja por um problema de uma liderança ou por algo que eu não concordo, eu acho um grande erro abandonar a fé por isso. Muito bem. Nós estamos aqui hoje num bate-papo muito especial. Eu convidei aqui o pastor Adriano Serafim, uma parceria nossa, um grande professor, grande teólogo, pastor itinerante da Assembleia de Deus do Belém. E hoje nós estamos falando sobre este fenômeno que tem crescido a cada dia no Brasil, que é o fenômeno dos desigrejados e esta questão da graça. Você que está nos assistindo, compartilhe, mande para o seu pastor, para o seu líder. E também nós estamos aqui, se você quiser fazer sua pergunta, digite, mande aqui a sua pergunta, para que nós possamos. Há várias perguntas aqui que já foram feitas, e há uma muito interessante que eu quero ler, que faz aqui, olha, há muitas pessoas que são desigrejadas, saíram da igreja, mas pelo fato, não dos problemas somente, mas pelo fato também de algumas igrejas perder ou ter perdido o propósito primordial, principal, que é ganhar almas. Sim. Essa é muito interessante, porque isso também traz alguns problemas, porque quando a igreja perde esta questão, que é o pilar dela de ganhar almas, traz também muitas frustrações, né? E qual que é o papel principal da igreja? Pastor Wesley, a igreja ela sofreu muitas fases. Essa é a grande verdade. Quando falamos em igreja, a igreja vem sofrendo muitas fases. Se você pegar o início da igreja ali, século II, ela vai passar por um período que ela vai sofrer muitas mudanças. Um exemplo, o primeiro templo a ser construído aconteceu em Dunas Europea, que é ali na Síria. Era a igreja já começando a congregar em um lugar próprio. Então, quando alguém disser para você, os apóstolos não tinham templo, de fato não tinha. A igreja não tinha dinheiro, era perseguida. A partir do século III, a igreja sofre uma mudança muito drástica, porque ela passa a se unir com o Estado. Constantino fez isso, né? E nessa união começa-se o processo de hierarquização. Já é uma outra mudança que a igreja vai sofrendo. Mais para frente vem o período escolástico, depois virá o período medieval, que é uma outra mudança que a igreja sofre, é o período do poder temporal, e logo depois vem a reforma protestante. Essa reforma protestante também ocasionou muitas mudanças no que tange a eclésia, a igreja. É um cristianismo totalmente europeu. Para você ter uma ideia, nós que estamos aqui no Brasil, enquanto o Brasil estava sendo descoberto, a reforma estava acontecendo. Então, nós somos um pouco atrasados nessa questão de igreja, mas a igreja foi sofrendo mudanças. Qual era o foco da igreja? Por um instante, o foco da igreja foi almas. Por outro instante, o foco da igreja foi se estabilizar. Por mais que se fala de Constantino, pastor, ele queria se estabilizar numa sociedade onde os cristãos são perseguidos, violentados, ele queria se estabilizar. Na Idade Medieval, a igreja queria poder, que é o poder temporal. Na Reforma, a igreja queria, de fato, causar um impacto muito grande. A Reforma ela veio apoiada pela questão social da época, enfim. Mas a Reforma trouxe muitas mudanças na questão litúrgica, surge o processo do luteranismo, os pais da Reforma, vai vir Calvino e assim sucessivamente. Depois vem o período do evangelicalismo, até chegar na igreja pós-moderna. Em todos esses períodos, principalmente o período do evangelicalismo, que é o que se identifica muito conosco, que é o pentecostalismo, ele é fruto de um movimento chamado pietismo. Vai vir com Zinzendorf, John Wesley, Finney, Moody, Rua Azusa, Seymour, até chegar na Assembleia de Deus. Qual era o foco? O foco era esse que o senhor falou: ganhar almas e vidas para Cristo. E não só era esse o foco também, era cuidar um do outro. Entretanto, a igreja pós-moderna, ela infelizmente perdeu um pouco este foco, pastor. Ela infelizmente perdeu um pouco esse foco. Não que perdeu,
os dias são corridos. A visão pode ter mudado e talvez a forma de ganhar almas mudou. O senhor falou aqui na questão da internet. Hoje, não precisa mais você pegar um papel e sair na rua evangelizando, no processo de evangelização. A melhor evangelização nós estamos fazendo aqui hoje. Então, na verdade, o foco da igreja de fato mudou muito. Passou a não ser almas, e a igreja passou por um momento, um movimento que impactou muito, principalmente nós pentecostais, que é o neopentecostalismo. E, infelizmente, muitos pentecostais do nosso movimento foram influenciados pelo neopentecostalismo. E isso foi um choque muito grande e causou, sim, essa grande onda de desigrejados. A influência do neopentecostalismo que visa mais o ter do que o ser. Mais o ter do que o ser. Os teólogos dizem que é uma igreja mercado, uma igreja mercantilista, que parou de cuidar de pessoas e começou a cuidar mais do ter. O Cristo se tornou um Cristo capitalista, onde o que interessa é ter. Essa é a visão da igreja do século XXI e, infelizmente, afastou muitas pessoas. Eu creio que é um tempo de reavivamento, principalmente para a Assembleia de Deus, pastor. É um tempo de reavivamento. A igreja sofreu essas mudanças e essas mudanças contribuíram muito para esse fenômeno dos desigrejados. Essa questão dos desigrejados nos momentos atuais que estamos vivendo, até porque essa pandemia, tudo, muitas vezes esta autonomia que eles querem, ou muitas vezes pelo fato de estarem machucados, ou estarem frustrados, ou querer buscar algo que eles acham como correto, essa autonomia muitas vezes faz com que eles se afastem completamente do principal que é Jesus. Sim. Porque começa a encontrar coisas que lhe afasta do principal que é Jesus morreu, ter esta comunhão, ter este convívio social, ter o aprisco, ter um pastor para ali o abençoar, para ali orar. E é muito importante esta live hoje, esse bate-papo que aqui estamos fazendo, porque há centenas de pessoas que estão aí agora sentado na sua cama, no seu sofá, e que muitas vezes têm olhado e visto tantos problemas. Verdade. E nós viemos aqui não para tocar na ferida, dizendo jamais colocar a igreja contra a pessoa, não, até porque tem várias perguntas aqui, algumas delas... institucional, eu creio. Sim, nós cremos na instituição. Eu creio. Na instituição. Mas entenda, e foi como eu disse, não existe igreja, David Zeus, perfeita. Não existe líderes perfeitos. Não existe uma instituição perfeita. Não existe. Até porque é formada por homens, por seres humanos, por cabeças, por pensadores, por pessoas que, quantas vezes eu posso entender que a melhor forma de chegar em São Paulo é por dentro aqui, Ferraz, nós estamos aqui em Mogi das Cruzes, né? Pegar aqui Suzano Ferraz, mas ou ir pela Ayrton Senna. Verdade. Há caminhos, né? Há caminhos que quando você sai do princípio, você pode não enxergar o término. Certo. E é nesse momento que há os conflitos, porque muitos não conseguem enxergar o término e o término é uma só. E por isso que há muitas vezes essa frustração, esta questão de eu estou triste e vou viver na minha casa desigrejado. É um problema sério. Então, entenda, porque o papel da igreja é pregar a palavra, curar os enfermos, salvar, batizar e pregar Jesus. Agregador, um poder agregador, né, pastor? Esse é o papel da igreja. Mas a partir do momento que você começa a olhar a instituição, você vai encontrar problema. A partir do momento que você começa a olhar muitas vezes para o homem, para o pastor é o homem, é o anjo de Deus que Deus colocou. Verdade. Mas é um ser humano. Essa é a grande verdade, pastor. Não é um super-homem, né? Não é um herói da Marvel. Ele tem problemas, tem falhas e como qualquer ser humano ele erra. Sim, e por ser humano e por ser um líder, ele está em evidência. Os erros dele, os erros não, mas aquelas questões que para nós muitas vezes são pequenininhas, se potencializa porque ele está ali sendo referencial. Tudo que o pastor faz tem um peso muito grande. Sim.
Um peso muito grande. Um peso muito grande. E aí as pessoas ficam pegando a isto e é quando ele começa a se afastar. Ou quando começa a se juntar nos corredores, nos halls da igreja e ouvir os doentes. Ele não está desigrejado, Sim. mas ele já está começando a migrar para o movimento. Ele procura apoio, né? Tem uma frase de São Bernardo de Claverall, pastor, um monge que durante o período das cruzadas foi extraordinário o seu trabalho, ele é um francês, ele diz uma frase muito interessante para o assunto que estamos tratando aqui. Se temos a Deus por pai, é necessário termos a igreja como mãe. Maravilha. Então é preciso, o processo de institucionalização, por mais, a análise que eu fiz aqui foi que a igreja sofreu algumas tendências e mudanças. Entretanto, foi Deus que aprovou esse propósito. Então vamos apimentar aqui. Uma pessoa não vou falar o nome e tal. Não existe esse negócio de desigrejados. A igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Paramos de congregar por algum motivo ou outro. Agora o templo de pedra não é igreja. Isto eu provo na Bíblia. Mais uma vez eu vou frisar bem. Texto fora do contexto. Isso é uma perícope. Texto fora do contexto gera pretexto para interpretar o texto. É isso? Corretamente. Responda para essa pessoa aqui. Ele disse que o templo somos nós. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio de nós. Ou seja, ele está dizendo assim, na minha casa pode ser uma igreja e é isso aí. Eu estou aqui mediando, estou fazendo essa pergunta e o pastor vai responder. E não tem problema nenhum. Você pode fazer sua pergunta aí, mandando nos comentários aquilo que você acha sobre esse tema. Fala isso para nós. Então, esse texto, a Bíblia, nós temos que interpretar a Bíblia com uma regra chamada exegese. Nós não podemos tecer uma doutrina em cima de um texto vago. Principalmente esse, quando Jesus diz que aonde estiver o quê? 2 ou 3. Por que não onde estiver 1? Então Deus não está comigo. Se o templo sou eu, nem templo eu sou, porque Deus não está comigo, tem que ter 2 ou 3. Viu como é incoerência? Se eu sou o templo e para ele estar no meio tem que ter 2 ou 3, infelizmente o ouvinte ele confundiu o texto, porque Cristo está em mim. O texto que você citou aí, lembramos que quem é Jesus de Nazaré? É um judeu, rabino, galileu e marginal. Marginal na ideia de que ele está à margem da sociedade da época. O seu ministério está à margem. Vamos lá. Quando Jesus diz 2 ou 3, era porque na lei rabínica, para se iniciar uma oração, ou para se iniciar uma sinagoga, tinha que se ter 10 pessoas. Isso é uma norma talmúdica. Jesus não é argentino, Jesus não é brasileiro, Jesus é judeu. E Jesus está dizendo, olha, não precisa desta norma. Onde estiver 2 ou 3. O que ele quer dizer aí não é nada a respeito de reunião. O que Jesus está querendo dizer aí é a respeito da evangelização. É coletiva. É isso que Jesus está dizendo. Não quer dizer nada de templo ou que ele está em mim. Agora, o fato da igreja ser eu, isso é verdade. Isso é verdade. O Novo Testamento, ele é um contraste com o Antigo Testamento. Deus, na visão judaica, estava atrelado, ligado e morando no Templo de Jerusalém. Essa era a visão dos hebreus. No Novo Testamento, esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O que é que ele quer dizer? Que hoje Cristo está em mim. Cristo está em ti, mas você não é um templo de pedra, ou de barro, ou de cimento, mas Deus está em você. O processo eclesiástico é outra coisa. É um processo de discipulado, educação, pedagogia. E isso, quando você passa a ler as cartas pastorais de Paulo, você vai entender que é necessário. Eu preciso ser discipulado por alguém. A igreja sou eu. Entretanto, eu faço parte de uma comunidade cristã. E essa comunidade, ela precisa ser estudada, ela precisa ser mentoreada e ela precisa ser guiada. Aí entra o processo de hierarquização, que é a igreja institucional. Eu preciso ser guiado, pastoreado, mentoreado. Eu sou a igreja,
mas eu preciso do processo de institucionalização. Igreja é uma coisa, institucionalização é outra. Então, mesmo quando na própria Bíblia diz, e ele falando 2 ou 3, Sim. Então um não pode, mas a própria Bíblia diz, quando tiverem aflição, entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Estou ali orando, ultimamente é um momento de comunhão, um momento de oração a Deus. Mas a questão da instituição, você precisa, todos nós precisamos. É o cristianismo em comunidade. Sim, porque Jesus sempre estava junto com pessoas. Lembrando-nos que é o começo da igreja. Não havia tantas pessoas, não era uma comunidade em si. O processo de institucionalização, ele passa a ser vigorado a partir da morte do Calvário, que é onde começa a haver as reuniões. Esse processo de reunião vai ter que ter uma instrução. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui, só para o senhor ter uma base. Lutero foi o grande mentor da reforma, mas quem organizou a reforma foi Calvino. Ele é quem organiza, através das institutas, da sistemática. Cristo foi o principal reformador da igreja. Ele é quem criou a eclésia, a igreja, tirados para fora, é ele. Ele é o principal. E o que acontece? Nesse processo precisava de alguém para ensinar, guiar, colocar as coisas em ordem. É aí que surge o apóstolo Paulo. Muito bem, nós estamos aqui hoje, numa live muito especial, falando desse tema que é muito recente, muito próximo de nós, que é o fenômeno dos desigrejados. A igreja, ela tem crescido e até antes era feito através do IGE. Você é o que? É católico, católico praticante, evangélico, e agora é evangélico não praticante. E que tem aumentado de uma forma muito significativa. E nós estamos aqui debatendo esse assunto, lógico que é um assunto apimentado, acalorado, em que várias pessoas aqui têm colocado o seu ponto de vista, mas nós não estamos fazendo em nenhum momento, e aqui, quando fecharmos, você vai entender, nós estamos fazendo apologia para que você seja um desigrejado. Porque até a pessoa fala assim, não, mas eu tomo minha ceia aqui, ó, eu consagro meus elementos aqui mesmo, olha agora, está todo mundo fazendo isso. Não, estão fazendo isso pelo momento que estamos vivendo, pelo momento que estamos passando de pandemia, em que não é que estamos impedidos, não estamos, sim, mas nós estamos passando e obedecendo às recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos governantes, mas a igreja, sim, que somos nós, necessitamos de estar todos próximos. E a Bíblia diz, estavam todos reunidos quando no mesmo lugar. Pastor Wesley? Sim. Olha o texto que o ouvinte falou aqui. Pois não. 18, 20 de Mateus. Ele recortou a perícope e formou uma doutrina em cima da perícope. Observe bem, o texto não está tratando aí de reunião. Certo. O texto está tratando de como a igreja primitiva tratava o pecado de um irmão. Lembre-se também que na visão judaica havia o sinédrio. Certo. E você, como cristão, não poderia levar o caso ao sinédrio, porque havia uma rincha, havia um cisma, e o sinédrio não iria tratar mais. No capítulo 18, verso 20, que é o texto que ele dá aí, fala sobre como os apóstolos teriam que tomar decisões em caso de pecado. E ele ensina aqui, ó. Pois onde se acham 2 ou 3, a palavra que o senhor citou, reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Ele está falando acerca de decisões. E não tem nada a ver com congregar. Capítulo 18, verso 20, é um contraste com o judaísmo acerca de decisões. Ele está dizendo o seguinte, vocês agora são o novo sinédrio. Certo. Vocês agora são a nova sinagoga. Vocês podem tomar decisões e não precisa de 10. Aonde estiver. 2 ou 3. Coletivo. Né? Há outra pergunta aqui que uma pessoa está dizendo, mas por que está tão difícil conviver com as pessoas? Por que está tão difícil o convívio e a comunhão entre as pessoas na igreja? Pastor, isso sempre teve. Você vai ver que no decorrer da história da igreja, você está aqui, Santo Antão, ali a partir do século 4 ou 5, ele não conseguia mais conviver com as pessoas, então ele fez uma torre, e de lá de cima ele servia a Deus sozinho.
Inclusive, eu acho que ele é um dos primeiros desigrejados aí, Santo Antônio. Porque ele dizia que não, era muito difícil de conviver com as pessoas. Certo. E o cristianismo, ele é uma religião, vou usar esse termo aqui, uma religião muito difícil. Por quê? Porque o cristianismo tem uma palavra que é muito forte nela, chama-se perdoar. E esse perdoar não tem limite, é 70 vezes 7. O cristianismo, ele é uma religião muito complexa e muito difícil de se seguir. Por quê? Eu tenho que amar o meu inimigo. Negar-se a si mesmo. Amar o meu inimigo eu acho mais difícil do que negar a mim mesmo. Porque na minha briga interior, pode não sair vencedores. Eu consigo mentir para mim mesmo. Agora, como que eu vou amar quem me fere? Quem me bate? Quem me persegue? Então essa base do cristianismo, porque o cristianismo se baseia no amor, ela é muito forte e faz com que eu consiga conviver e que eu consiga traçar uma linha de relacionamento com esse meu irmão. Então conviver com as pessoas é difícil. Então hoje eu posso falar que a igreja não pratica o amor diante disso? Pastor, o grande problema é como as igrejas, como as pessoas enxergam as outras. Se nós passarmos a enxergar Cristo nas pessoas, eu não vou te ferir, não vou te bater. O segundo ponto é que muitas pessoas vão ao cristianismo, mas o caráter não é moldado, o caráter não é formado. E ele traz para o seio do cristianismo o espírito de competição. E nesse espírito de competição eu tenho que ferir pessoas para se sobressair sobre elas. Sem contar que a maioria dos que vêm para o cristianismo vem cheio de traumas. Por exemplo, o senhor já é cristão de berço. Muitas pessoas não vieram de uma vida criminosa, de uma vida terrível, e não conseguiram se libertar daquilo, apenas migraram para uma nova religião. Mas o caráter ainda não foi formado, e por isso conviver com pessoas no seio do cristianismo se torna muito difícil. Conviver é complicado. Isso é importante porque essa palavra, e essa pessoa pergunta por que é difícil essa comunhão? Porque é exatamente isso. O evangelho é perdão. Perdoar é você rasgar a cédula que o outro está devendo você. É difícil perdoar, pastor. Porque perdoar é você passar por cima do teu ego. É passar por cima das suas vontades, ou seja, você, quando não perdoa, você está desejando a morte do outro. E quando você perdoa, você está dizendo, eu quero que ele viva e viva com saúde. E é isso que é o grande cerne, porque muitos, e principalmente no Evangelho, têm orado para pessoas morrerem. Têm feito formas de ver o outro mal. Sim. Por isso que está difícil esse convívio e por isso que há esse grande número de desigrejados e pessoas que se distanciam da igreja. Pelo fato de não entender que Cristo veio salvar. O próprio ladrão da cruz estava ali, e se imagina se esse ladrão da cruz estivesse nos dias de hoje, muitos de nós estaríamos jogando ele para fora. Ele do seio de Abraão, não. Ele não. Mas não, Jesus olhou para ele. Pastor, o grande problema é que o evangelho hoje, eu até costumo dizer, se tornou um evangelho do Cristiano Ronaldo e do Messi. Um evangelho que você tem que mostrar grandeza e poder. Isso é um grande problema. Isso se torna um grande problema do evangelho. E para isso se cumprir, nem que eu tenha que pisar em você, mas que eu vou chegar, eu vou. Então, acaba se tornando um espírito de competitividade. E esse espírito de competitividade, ele acaba sendo problemático. É o que eu disse, as pessoas não foram forjadas o caráter para suportar a grandeza do outro. Um exemplo, eu olho para o Senhor e eu não quero ser o Senhor. Eu quero simplesmente te abater. Porque eu quero o teu lugar ali. E isso é um grande problema no meio evangélico, essa competitividade, essa desonestidade. Eu passo a olhar o irmão não como um cristão. Eu passo a olhar o irmão como um competidor. E isso acaba trazendo um prejuízo muito drástico para o seio cristão. Muitas vezes também, essa questão do ser desigrejado, muitas vezes também a igreja, eu vejo, e é muito interessante, Thiago, porque a igreja, há anos atrás, existia o padrão
familiar, o padrão em todos os aspectos. E muitas vezes a igreja não está preparada para algumas circunstâncias que têm acontecido no sentido de que hoje os nossos jovens estão na faculdade, estão na escola, e muitas vezes não há essa tolerância, ou a intolerância é demais. Não está sabendo lidar com algumas coisas. Não que nós estamos fazendo aqui a apologia de você vem e fica como está, você fica de qualquer jeito, não. Mas muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com algumas mudanças dos jovens, algumas mudanças em pessoas, algumas mudanças no que diz respeito a conversar ou as pessoas pensarem. Sim. E isso tem feito também muitos se tornarem desigrejados, porque alguns pastores, alguns líderes não estão preparados para debater. Porque hoje a moçada está no culto e está lá com o celular e está... Não, calma aí, não é bem assim. E o mundo aí está bombardeando de informações. Isso se dá também, essa questão dos desigrejados, porque a intolerância dentro da igreja, intolerância pelo fato, e muitas vezes... pelo fato de uma linha que ele toma, aquilo que ele pensa, ele vai e pergunta e ele já toma um X nas costas, né? E muitas vezes se torna desigrejados. Isso é um grande problema. Nós que somos líderes, nós temos que estar preparados para saber conversar. Logicamente, preste atenção, eu vou falar aqui algo muito forte. Nós podemos conversar sobre costumes, mas sobre princípios nós não vamos negociar. Verdade, pastor. Conversamos sobre alguns costumes, mas princípios não se negociam. Verdade. Mas muitas vezes há uma questão dos igrejados que estão batendo os costumes. Né? Em alguns costumes, no sentido de algumas coisas, o cabelo do menino é muito alto, já arrebenta o menino, e o menino torna-se um desigrejado. A barba. Hoje a grande questão é a barba. Pode ter barba? Principalmente no nosso meio pentecostal. A questão da barba, pastor. Pode ter barba, pastor? Não é barba da Covid, tem que cortar a barba. A barba é um dos lugares que mais tem germes e vírus na barba. Mas são questões, devido muitas vezes torna-se desigrejados pelo fato de não conversarmos. Não é sobre princípios. Princípios não se negociam. Princípio é princípio, valores são valores, mas são costumes. E por isso que se tornam muitas pessoas como os desigrejados. Há várias perguntas aqui em que nós podemos falar aqui. Há uma competitividade entre os irmãos que levam a cada um a alcançar os seus objetivos e fazendo com que um se distancie e várias outras perguntas. Mas é um bate-papo legal. No entanto, nós não estamos aqui fazendo a apologia a esse fenômeno dos desigrejados, não estamos incentivando você, não. O importante é você estar no aprisco. O salmo célebre que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu ouvi um grande pregador pregar que esse pastor, ele está em 3 aspectos no próprio salmista, no Salmo 23. Ele está no vale da sombra da morte, o Senhor está ali. Verdade. Ele está no oásis, ou seja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. E ele também diz assim, certamente estarei convosco, ou quero estar na casa do Senhor por longos dias. O Senhor está em todo lugar. Verdade. Mas nós precisamos estar. E ele diz assim, olha, certamente estarei na casa do Senhor por longos e longos dias. O próprio Davi entendia que ele precisava estar na casa do Senhor. Que ele precisava estar ali buscando ao Senhor. É verdade. Que ele precisava ali. E aqui, pastor Adriano Serafim, o senhor vai dar uma palavra logo para encerrarmos. Nós queremos falar com você que está pensando em deixar a igreja. Você que está pegando essa oportunidade da pandemia, dizendo aqui, olha, eu vou voltar mais nada. Eu vou aproveitar essa pandemia e vou deixar a chuteira do lado. Verdade. Vou deixar meu cartão de membro. Você está até pensando já em doar o terno, a gravata, para não ir para a igreja. Quero dizer para ti, na igreja, é do altar que vem a palavra de poder para a tua vida. Verdade. É lá na igreja que quantas vezes eu entrei arrebentado e veio um louvor e veio um up, trouxe o bálsamo para minha alma. É na igreja que o pastor abre a palavra com autoridade e porque a palavra não volta vazia e vem de encontro à tua necessidade. É na igreja o movimento da comunhão com os irmãos. Tem coisas, pastor Adriano,
que a pessoa não vai ser curada na palavra, a palavra tem poder, não vai ser curado muitas vezes no louvor, mas vai ser curado num abraço, numa paz do Senhor. Sem contar a revelação que vem da palavra, de fortalecimento, aquele é místico, né, pastor? Sim. Então, você que está aí pensando em desistir, largar tudo, você até que largou, você é pastor, obreiro, está um desigrejado, dizendo, não, eu estou aqui, está tomando ceia aí, você está até consagrando teus filhos mesmo, um é diácono, você já consagrou tudo aí na sua casa, né? Quero convidar você a viver no templo, a ter um pastor, a ter uma autoridade espiritual. Não estamos falando aqui dessa questão que tem tomado conta do Brasil. Eu quero estar debaixo de uma autoridade. Não, é estar debaixo de um pastor, daquilo que Deus elegeu, o anjo da igreja, para te abençoar, para te dirigir, para te orientar, para trazer uma palavra de paz para a tua vida. Porque muitos desses igrejados, quando morrer alguém, esses mentores não vai lá no pé do caixão te ajudar, não. Não vai lá no hospital, não. Tem um pastor na tua vida. Tem alguém. Busque esta comunhão que diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Verdade. Verdade. A barba aí. Olha a barba aí. A barba aí. Então, você que está aí dizendo, não, eu estou fraco. Mesmo fraco, não deixe a tua igreja. Mesmo fraco, não se distancie do templo. Pastor, mas não está tendo culto, eu sei. Mas nós já estamos dando uma vacina em você, para que quando abrir, você seja o primeiro lá, cantando da vitória. Nós estamos vindo aqui com um antídoto, uma vacina preventiva, porque nesse momento que nós estamos vivendo, pastor Adriano, muitas pessoas estão pensando, para que voltar? Tem aqui a live, aqui dá para assistir na minha mão, dá para assistir aqui comigo, e estão querendo deixar, mas eu quero trazer esta palavra para a tua vida. Não, busque o aprisco, busque uma igreja, não desanime. Problema em todo lugar tem, em toda igreja tem. Não queira buscar uma igreja perfeita, não queira buscar um pastor perfeito. Nós temos que olhar, sim, é uma visão vertical, olhar para Jesus e estando abençoado pelos nossos líderes e pelos nossos pastores. Pastor Adriano. Evangelho, cristianismo, sem hierarquia e sem ordem, é anarquismo. E Jesus nunca apoiou o anarquismo. Senão ele teria chamado Barrabás para o ministério. Ele não chamou Barrabás. Um anarquista, não. Ele chamou homens que têm uma mente para congregar em comunidade. Mas Jesus falou sobre congregar em comunidade? Falou. Abra a sua Bíblia em João 11, 52. No versículo 51 fala que Jesus morreu. E não morreu só pela nação de Israel. Mas o verso 52 diz assim, mas também para congregar num só corpo. Congregar é o culto em comunidade. Os filhos de Deus que estão dispersos. O culto em comunidade. Os apóstolos não congregavam em nenhuma igreja. Vamos ver? Atos 15, 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Inclusive a primeira convenção em Atos 15, o primeiro concílio. Então, congregar em comunidade é cristocêntrico e é apostólico. E por último, Hebreus capítulo 13, que diz assim, não deixeis de congregar. Então você que, como o pastor aqui está falando, está pensando em parar, em desistir da instituição, não desista. Continue firme, forte. Tormentas vêm e passam. Inclusive Deus permite lutas para nos exaltar, pastor. É duro dizer, mas Deus pode usar pessoas para te provar, para você criar maturidade. Geralmente as provas e as lutas vêm para criarmos maturidade cristã, para suportar, para mais para frente sermos ministros. E para que isso aconteça, tem que haver perseguições. Lembrando-nos, como o nosso pastor Wesley frisou, não existe igreja perfeita. Se não existe igreja perfeita, então você que está aí na instituição, fique firme. Já que estamos aqui na internet, hashtag fica firme. Fica aí onde você está e Deus vai te abençoar. Pastor, uma alegria poder receber o senhor aqui. Prazer, tudo bem, É um momento agradável, milhares de pessoas aqui em nossas lives e pude aprender, várias pessoas, olha, amei,
foi muito bom, um aprendizado muito bom. E eu quero dizer que é muito bom estar aqui. O senhor é uma enciclopédia ambulante, né? Conhecendo a história da igreja. E eu quero agradecer por poder se disponibilizar a estar aqui, para nós batermos um papo com as pessoas e incentivar você. Você que assistiu essa live, viu que é importante, mande para alguém. Mande para o seu líder, para o seu pastor, e eu tenho certeza que ele vai ser muito edificado. Muito obrigado, pastor Adriano Serafim, que é um itinerante. Quem quer chamar o senhor para pregar numa live, pregar numa igreja, que os dias as igrejas estarão abertas, como pode achar o senhor? Entre em contato, pastor. O telefone é 11 96407 5229. Repita. 11 96407 5229. Nós não trouxemos o livro, nós lançamos o livro recentemente, mas eu quero voltar e dar um livro aqui para o senhor presentear o senhor. Vamos fazer aqui. E dizer que é muito importante estar aqui, agradecer ao senhor. O senhor é um ícone do meu ministério. Amém. Desde jovem, há muitos anos atrás, via o senhor pregando e ainda vejo. O senhor é um ícone do meu ministério. Obrigado. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, pastor. Obrigado. Quero agradecer ao pastor Adriano. Quero também divulgar aqui a Plus Market, que é uma empresa que nos ajuda bastante. Está aqui o David Zeus. E também nós estamos aqui sendo apoiados pelo Colégio Gênesis, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Nossas aulas não estão presenciais, mas estão todas elas online. E informar, o senhor me deu picou e eu vou fazer live a semana toda essa semana, por causa do senhor. Então amanhã, às 21h03, eu vou estar aqui com um grupo bacana de uns meninos que vão tocar aqui, e eu vou pregar uma mensagem amanhã, falar 3 coisas ruins que você tem que parar de falar, que tem acabado com a sua vida. Nesse momento difícil, eu não aguento mais ouvir falar de Covid. Nós temos que falar de coisa boa, né? Filipenses diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, nisso pensais. Verdade. O que tem levado muitas pessoas a ter infarto. Ontem eu estava vendo uma reportagem, o número de infarto aumentou demais. Por quê? Estamos só falando de coisas ruins. 3 coisas que você precisa parar de falar para melhorar a tua vida. Na quarta-feira também estaremos aqui com um grupo de irmãos, os profetas de Deus aqui falando contigo. E na quinta-feira eu tenho uma live muito especial com a psicóloga, missionária Ângela de Jesus, e nós vamos falar desse fenômeno que é o isolamento social. Verdade. Principalmente voltado a pais. E nós estamos aqui num colégio e os pais não sabem mais o que fazer com os filhos dentro da escola, dentro de casa, né? Porque agora volta às aulas online, nós mandamos as lições, os pais têm que acompanhar, fazer a lição com o filho, e não só isso, várias crianças entrando em depressão por estarem dentro de casa, e nós vamos bater um bate-papo a partir das 19 horas com a missionária Ângela, aqui um bate-papo específico sobre essa questão do isolamento social. Então amanhã, às 21h03, eu vou estar aqui, bem como também na quarta, às 21h03, e na quinta-feira, às 19 horas. Um grande abraço a Débora Cruz, a Edmira, Marcos, Renato, Helena, Ana, Paula Gonçalves, irmã Ana Paula e o Jason, são meus intercessores, homens, mulher e homem de Deus. Grandes coisas têm por vir aí na nossa vida. Maria Simone está aqui, Claudemiro, Djalma, Helena. Olha, eu vou trazer o senhor mais aqui, porque na minha live não dá tanto assim. Eu acho que é o senhor. Tamo junto, aqui, pastor. né? E nas redes sociais? Como que está nas redes sociais? O senhor tem? Serafim Débora no Facebook e Adriano Serafim no Instagram. Só ir lá. Maravilha. E o meu, pastor Wesley de Paula, ou Wesley de Paula, você colocando Wesley de Paula no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Nós temos vários vídeos lá, você pode nos seguir também, e nós temos a certeza que você será abençoado através das nossas redes sociais. Obrigado, pastor Adriano. Obrigado a todos que aí estão nos assistindo. Deus abençoe, te guarde, te proteja, que o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Um beijo no coração. Aqui é o teu irmão, teu amigo, pastor Wesley de Paula. Tamo junto e misturado. Deus abençoe.